Amém. Graça e paz. Amém. Você vai continuar de pé, por gentileza. Eu sei que você estava pensando que era outro pregador agora de 5 horas, né? Realmente era o pastor Jamerson para estar pregando, mas ele está de serviço e não pôde estar aqui. Mas não se preocupe não. No culto das 7 horas sou eu de novo. Tá certo? Não tem problema nenhum. Eu vou pregar agora e agora. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. Nós estaremos lendo a partir do verso 18. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. A partir do verso 18, nós vamos até o verso 29. Os irmãos encontraram? Amém? Podemos ler? A palavra do Senhor nos diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram, desde o princípio. Se o que ouvirem desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa tarde, pela tua infinita graça e bondade, tu nos conduzas, segundo o teu Espírito Santo, na exposição desse texto, e que nossos irmãos que estão aqui presentes, como também os que nos acompanham de forma remota, possam serem edificados através da tua santa palavra exposta aos nossos corações. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. As pessoas que nos acompanham aqui de forma remota, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem fazendo uma distinção entre o crente verdadeiro e o falso crente. E para isso ele usa de 3 provas. Capítulo 2, verso 6, eu vou ler, diz o seguinte: quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. A prova moral. Capítulo 2, verso 10, vou ler: quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O que nós chamamos da prova social. E por último, capítulo 2, verso de número 23, todo aquele que nega o filho, esse não tem um pai, e aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai, o que nós chamamos de prova doutrinária. Esses 3 testes, João vem fazendo para identificar um crente verdadeiro e um crente falso. Mas interessante aqui, que apesar dele já ter advertido a igreja sobre o conflito entre luz e trevas, ele faz isso no capítulo 1, verso 5.
até o capítulo 2, verso 6, e também entre o amor e o ódio, ele faz isso no capítulo 2, do verso 7 ao verso 17. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, João adverte sobre o terceiro conflito, ou seja, o conflito entre a verdade e a mentira. E é isso que ele vai fazer, do verso 18 até o verso 29, o texto que nós acabamos de ler na tarde de hoje. O que é importante para nós pensarmos? Não é suficiente apenas o cristão andar na luz e andar no amor. Ele precisa também andar na verdade. É isso que João vai nos dizer. E o verso 18, eu chamo a sua atenção para ele, quando ele diz o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Irmãos, a era messiânica foi inaugurada com Cristo. Os termos última hora que João usa aqui, mas também os termos últimos tempos e últimos dias são sinônimos. E o que ele significa? É um período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. A Bíblia trata esse período como últimos dias, como últimos tempos. No caso de João, como última hora. E nesse versículo, João nos faz, ou nos dá, melhor dizendo, uma informação muito importante. Informação essa que a igreja primitiva, leia-se, a igreja da Ásia Menor, em particular, que é para onde ele está escrevendo aqui, é uma carta geral, já tinha conhecimento. Eles sabiam acerca da vinda do anticristo. A igreja não era nécia no que diz respeito a esse assunto. Ele sabia que viria o anticristo. João diz isso aqui de uma forma muito clara, muito clara. E há outro detalhe para nós atentarmos nesse verso de número 18, ou em toda a carta de João. O anticristo, essa palavra, só aparece nas epístolas joaninas. É João que faz uso desse termo. Contudo, o conceito do anticristo se acha em outros lugares. Eu vou dar alguns exemplos, não precisa abrir. Daniel capítulo 9, verso 26. Daniel chama o anticristo do príncipe que há de vir, cuja característica principal é a guerra contra Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. O próprio Cristo, em Mateus 24:15, trata o anticristo como o seguinte: ele chama o abominável da desolação. Se não bastasse esses textos, Paulo é mais claro ainda, quando na sua epístola, na sua segunda epístola, aos Tessalonicenses capítulo 2, os versos 3 e 8, Paulo chama o anticristo do homem da iniquidade, de filho da perdição. Ele trata o anticristo como o iníquo. E na mesma carta, no mesmo capítulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e verso 10, ele diz o seguinte, Paulo chega a dizer o seguinte, que o anticristo virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem. Eu gostaria de lhe informar o seguinte: a palavra anticristo significa tudo que é contra Cristo. Mas não somente isso, também se relaciona àquele que quer ocupar o lugar do próprio Cristo. E esse verso 18 de João nos tem muitas informações importantes. E ele diz o seguinte, olha: também agora muitos anticristos têm surgido. Também agora o quê? Ou seja, na última hora, nos dias que a igreja que ele escreve, ou as igrejas que ele escreve, estavam vivenciando, e nos nossos dias, também agora. João está dizendo que muitos anticristos têm surgido, isso é muito claro. Ele está nos dizendo, nos informando, que hoje, o espírito de anticristo já opera no nosso meio, está operando no nosso meio. E você me perguntaria como?
como o espírito do anticristo está operando no nosso meio. Primeiro, usando falsos mestres, que por sua vez pregam falsas doutrinas, que por sua vez dão forma a falsas igrejas, e que por sua vez também produzem falsas conversões. Eu gostaria, por gentileza aí, pastor Jorge, por favor, que o irmão colocasse Mateus capítulo 24, o verso 5 e o verso 24, por gentileza. Verso 5, vamos ler. Palavras de Cristo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja que informação importante, irmãos, nós temos aqui. E João começa a desvendar quem é o anticristo, ou melhor, quem são os anticristos. E olhe para o verso de número 19. Olha o que ele diz. Eles, ou seja, os anticristos, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Irmãos, o que fica claro aqui, que os anticristos, leia-se, os falsos mestres, sentaram e sentam nos bancos das nossas igrejas, e mais, eles são doutrinados, eles foram doutrinados lá nas igrejas da Ásia Menor, não com doutrina falsa, não, eles ouviram a doutrina dos apóstolos, eles tiveram acesso à boa teologia, eles tiveram acesso à boa pregação, mas o que me chama a atenção aqui, que mesmo assim, eles encantaram-se pela heresia, no caso deles lá, gnóstica, eles se embelezaram pelas novidades, e foram atrás delas, e João deixa claro, que quando alguém conhece a verdade, e se embeleza com qualquer outra coisa, adicionada a Cristo, essa pessoa, irmãos, torna-se um anticristo. É isso que ele está nos dizendo aqui. Mateus 13, 13. Olha o que o texto diz, Marcos 13, 13. Diz o seguinte, olha. Todos odiarão vocês, por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. O fato de algumas pessoas terem sido doutrinadas no nosso meio, e de repente, irem para outras igrejas, para outras religiões, não cristãs, denotam que eles nunca foram dos nossos. E o fato deles saírem para uma seita, ou para uma falsa igreja, deixa claro que a conversão deles nunca foi verdadeira. É isso que João está colocando aqui. O que é que eu aprendo? Sair da igreja, e leia-se, igreja evangélica, sair da igreja para se opor à mensagem do evangelho, é sempre um indicador de que a pessoa nunca pertenceu a Cristo, mesmo que tenha sido cristão professo. Não importa quantos anos essa pessoa passou nas fileiras do evangelho, pode estar caducando dentro do evangelho, mas mesmo assim, se encantou por uma heresia, João diz, na realidade, ele saiu do nosso meio, da igreja verdadeira, porque na realidade ele nunca pertenceu a ela. Nunca pertenceu a ela. Qual é o ponto aqui? O fato de alguém sair de uma igreja bíblica, irmãos, para uma seita, ou permanecer em uma seita, demonstra que o fingimento não pode ficar escondido. Interessante que essa semana eu tive acesso a um vídeo e uma pessoa pregando numa igreja, né, que uma vez foi bíblica, hoje infelizmente não é mais. Essa pessoa argumentava o seguinte, que nós cristãos somos idólatras, porque nós temos um Papa. Essa pessoa dizia nesse vídeo o seguinte, que o nosso Papa é de papel,
é a Bíblia. Porque essa pessoa acha que pelo fato de nós sermos totalmente doutrinados pela Bíblia, isso nos torna idólatras da Bíblia. E por essa razão, ela diz que nós não podemos criticar os católicos que têm um papa pessoal, porque nós temos um papa de papel. E interessante que essa pessoa é ovacionada, sabe, na igreja a qual ela pertence e na qual ela está pregando. E uma coisa me chamou a atenção, que quem estava ao lado dela foi alguém que nós bebemos muito das suas pregações. Foi alguém que esteve um dia no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico. Era um exponencial nosso, era um referencial nosso. Mas o fato dessa pessoa ter saído do nosso meio demonstra que na realidade ele nunca pertenceu à igreja verdadeira. Que trágico. Verso 20 e verso 21. Atentem para eles. Olha o que ele diz. Mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Vamos pontuar algumas coisas aqui nesse verso 20 e 21. A parte C do verso 21, João diz o seguinte: porque nenhuma mentira procede da verdade. Me permita lhe dizer uma coisa aqui nessa tarde, e por favor guarde no seu coração. Coloque uma coisa de uma vez por toda em sua mente. Mentira, nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma mentira procede da verdade. O que é que eu gostaria que você atentasse? De uma vez por todas, toda heresia, todo falso ensino vem das profundezas do inferno. Eu vou repetir. Toda heresia, todo falso ensino vem das profundezas do inferno. Não importa o quão sincero ele pareça. Se é mentira, se não está de acordo com a Bíblia, meus irmãos, nós não podemos receber como verdade. É isso que João está nos alertando aqui. Por que isso é importante? Porque a heresia, ela tem solapado as igrejas hoje. Muitas pessoas dizem que não importa o que você crê, o importante é ser sincero. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui para você que pensa assim. Não importa o lugar que eu vou, importa a sinceridade do pregador. Não importa o que ele vai pregar, importa o quão ele é sincero. Deixe-me lhe fazer uma pergunta aqui nessa tarde. A sinceridade, ela é um ingrediente mágico, que ela tem o poder de transformar o falso no verdadeiro? Se sim, isso deveria ser aplicado não só no campo religioso, mas deveria ser aplicado em outras áreas da nossa vida. Me permita um exemplo aqui. Imagine que um paciente em UTI passa a ser cuidado por um médico que é muito sincero, mas negligente. Ele não sabe cuidar do paciente que está lá na UTI, mas com toda a sinceridade dele, ele pega um remédio e aplica naquele paciente moribundo. Mas ele é muito sincero, mas aplica o remédio errado. A minha pergunta é a seguinte: a sinceridade dele, por ele ter aplicado um remédio errado no paciente e matado aquele paciente, muda alguma coisa? Não. E como é que nós dizemos, irmãos, muitas vezes que não importa onde nós vamos, o importante é que a palavra está sendo pregada, que não importa o pregador. E há um jargão no nosso meio, né? Não olhe para o vaso, não olhe para o pregador, olhe para a mensagem.
Nós aprendemos isso aonde, irmãos? Se o próprio Paulo diz, ei, olhe para mim. Perceba bem aqui nessa noite, né? O que é que eu gostaria de dizer? À luz desse verso 21, a parte C, é preciso muito mais do que sinceridade, para que algo seja verdadeiro. E olhem, por favor, o verso 20 e o 21, parte A e B. Vamos ler. O 20, ele diz o seguinte: mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. O que é que João está dizendo aqui, irmãos? Que nós, os salvos, nós temos a unção do santo. E você poderia me perguntar, pastor, o que significa essa unção que João está falando aqui? Olha, eu gostaria de lhe lembrar que no momento em que nós nos convertemos, nós somos batizados com o Espírito Santo. Você pode usar outro termo, correlato. Nós somos selados com o Espírito Santo. É a esse tipo de coisa que João está se referindo aqui. Ele está dizendo que nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Nós temos a unção do Espírito Santo. Base bíblica para isso. Efésios 1:13. A partir do momento em que você se converte, você já tem essa unção sobre você. E essa unção é a presença do Espírito Santo nos crentes. E eu lhe pergunto, o que ele faz? Eu vou lhe responder. Eu gostaria, por gentileza, pastor Jorge, João capítulo 15, verso de número 26, por favor, meu irmão. Olha o que o texto sagrado nos diz. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, palavras de Cristo, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Outro texto, por gentileza, João 16:13. Olha o que o texto diz. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Irmãos, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, me permita ele fazer uma pergunta aqui na tarde de hoje, por gentileza. Os ungidos com o Espírito Santo são levados para onde? Quem tem o Espírito Santo conduz essa pessoa para onde? Para a verdade. E ele faz com que esses ungidos conheçam a verdade. O Espírito Santo nos capacita a discernir a verdade do engano. Vou lhe dar um exemplo bíblico para isso. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, foi a Bereia, fez uso do púlpito na Bereia, mas os bereanos o que fizeram? Era Paulo pregando e eles olhando nas Escrituras se realmente era assim. O maior expoente do cristianismo pregando para eles, e eles avaliando à luz da verdade se Paulo não era um herege. É isso que João está tratando aqui, que nós devemos e temos a capacidade de sermos dessa maneira. Olhe para o verso 21, olha o que ele diz, no verso 21 do texto que nós estamos analisando. Eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. Irmãos, você não precisa conhecer a mentira, basta que você conheça a verdade. Dinheiro em moeda está se acabando, né? Me permita esse exemplo. Eu fui comerciante por 20 anos. 20 anos. E ao pegar numa cédula, eu não precisava olhar contra a luz, eu não precisava ver marca d'água, mas ao pegar em qualquer cédula, pela textura da nota, eu conhecia se ela era falsa ou verdadeira. É mais ou menos isso que João está dizendo aqui. Quando você conhece a verdade, você não se deixa levar pela mentira.
E o Espírito da verdade que nos ungiu, nos leva à verdade e a reconhecer o erro, distinguir o erro da verdade. É isso que João está dizendo aqui. Verso 22, por gentileza. Verso 22. Olha o que o texto sagrado vai nos dizer. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Irmãos, para o escritor sagrado, não existe meio termo. Não. Principalmente quando se trata de doutrina. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. Não tem como nós ficarmos em cima do muro. Uma coisa me chama a atenção aqui. Esse mesmo autor, nessa mesma carta, ele já havia falado sobre duas mentiras básicas dos hereges. Primeiro, vou relembrar a igreja do Médici, capítulo 1, verso 6. É mentiroso aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas. Segunda verdade, aliás, segunda mentira que ele diz aqui, né? Que ele combate. É mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Os falsos mestres negavam categoricamente que Jesus é o Cristo. E essa é a mentira das mentiras. Qualquer religião que nega a divindade de Cristo, ela é herética. Uma coisa importante que eu tenho a lhe dizer aqui nessa tarde. A teologia dos hereges, ela não é defeituosa apenas, ela é diabólica. Quando você passar por um testemunho de Jeová, ore por ele, ame-o, mas peça para que Deus tire os comichões dos ouvidos, a cegueira dos olhos e o véu do coração. O mesmo é válido para os mormons, o mesmo é válido para seu parente católico, o mesmo é válido para o espírita, o mesmo é válido para todo esse grupo de pessoas. Interessante que aqui, os falsos mestres, eles negavam o quê? Eles negavam a encarnação, a morte, a ressurreição e pior, a obra expiatória de Cristo. Eu vou lhe dizer aqui uma das vertentes de como esses falsos mestres pensavam. Existia, entre outras heresias, a seguinte heresia: que Jesus, depois que ele nasceu, Cristo desceu e veio habitar juntamente com ele, principalmente no seu ministério. E Jesus só realizou as obras que realizou porque Cristo estava junto com ele. Então, para eles, Jesus era uma pessoa e Cristo era outra. Quando Cristo ia ser crucificado, no momento em que Cristo ia ser crucificado, Jesus ficou sozinho e Cristo o deixou. Para esses homens, Jesus e Cristo eram duas pessoas distintas e diferentes. E isso é uma heresia drástica. Por quê? Porque nega a encarnação. Porque nega não só a encarnação, mas a morte, a ressurreição e principalmente a obra expiatória de Cristo. Aí você poderia me dizer, o que isso tem a ver com hoje em dia, pastor? Ninguém pensa mais dessa forma, engano. Eu mato, ou qualquer pessoa mata, a obra de Cristo na cruz, quando diz o seguinte: para ser salvo é Cristo e boas obras. Você está dizendo que Cristo somente não é suficiente. Eu mato a obra de Cristo na cruz, quando eu digo que para ser salvo, eu preciso guardar o sábado, porque eu estou dizendo que tem que ser Cristo mais o sábado, e isso é heresia. Eu torno a encarnação, o ministério de Cristo e a sua morte vicária na cruz ineficiente. Eu penso da mesma forma que esses hereges, quando eu digo que é Cristo e Maria, quando eu digo que é Cristo e Paulo,
quando eu digo que é Cristo e João, quando eu digo que é Cristo e as santas missas, quando eu digo que é Cristo e o purgatório. Eu estou dizendo que a obra de Cristo não é totalmente eficaz para salvar um pecador, quando eu digo que é Cristo e a palavra do Papa. Todos esses pensamentos são heréticos. E mais, talvez você pertença a uma igreja, né, que é Cristo mais a revelação do irmão. É Cristo mais as revelações que o irmão vai ter, porque a Bíblia não é suficiente. Meu querido, você está dizendo que a obra de Cristo no Calvário é imperfeita e que as Escrituras não são suficientes para lhe alimentar. E todo esse tipo de religião, de comunidade que eu citei aqui, entre outras, para João, para o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, não vem de outra pessoa, a não ser do anticristo. Sabe o que eu estou querendo dizer a você aqui? Que anticristos, nesse exato momento, estão ocupando um lugar como esse que eu estou ocupando. Com a Bíblia aberta, mas distorcendo-a. E isto é trágico. Mas quem tem a unção do Espírito Santo não fica num lugar desse. Sai. Se ficar é porque nunca nasceu de novo. É mais ou menos isso que João está tratando aqui. Segundo a João 2,7, ele diz o seguinte, olha: porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Meus amados irmãos, verso de número 23. Vá para ele, por gentileza. Olha o que o texto sagrado nos diz. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. O que é que ele está nos dizendo aqui? Que uma pessoa só consegue ter relacionamento verdadeiro com Deus, se essa pessoa antes tem relacionamento com o Filho. Porque somente o Filho pode revelar o Pai aos homens. Não existe outra maneira de você conhecer Deus Pai, a não ser através de Jesus Cristo, pois Ele é o próprio Deus. Pastor Jorge, por gentileza, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Olha o que o texto diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem é? Cristo Jesus, homem. Veja bem, para Paulo, Cristo tinha as duas naturezas. Ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele é homem. E é impossível alguém se relacionar de forma correta com Deus Pai, se não for por intermédio do único mediador que existe, o Deus Filho. Então, se você não consegue ter relacionamento correto, bíblico, doutrinário com o Filho, jamais você vai ter relacionamento com o Pai. É impossível para o autor sagrado. Olha que ensinamento ele está nos dando aqui no verso, com base no verso 23. Irmãos, não existe unidade fora da verdade. Olha, se há alguém aqui católico aqui, com o maior respeito eu vou dizer isso aqui: ame os católicos, apostólicos romanos. Contudo, à luz desse texto e de outros, eles não são nossos irmãos. Eles não pertencem ao Deus que nós pertencemos. Essa é a verdade bíblica aqui. Porque não existe unidade fora da verdade. O cristianismo, em alguns momentos, ele é exclusivista. Só há um mediador entre Deus e o homem. E os homens, perdão. Jesus Cristo, louvado seja Deus. Por que isso é importante? Vou lhe dizer. Porque onde o ensino doutrinário, ele é desprezado, a vida cristã entra em colapso. Isso é uma verdade que a gente não pode esconder. Heresias, sejam elas novas ou antigas, não podem de maneira alguma ser acolhidas por nós,
que temos a unção, estão lembrados? Do Espírito Santo, que somos selados por Ele. Me permitam um exemplo aqui, que eu até usei essa semana, mas não foi aqui, foi em outro lugar. Diz que em uma cidadezinha do interior, um pastor muito humilde assumiu uma igreja muito pequenininha. E um casal riquíssimo que chegou naquela cidade foi congregar naquela igreja. E quando eles viram a pobreza que o pastor vivia, a pobreza da igreja, eles resolveram fazer um jantar na sua casa. E convidaram o pastor. E o pastor foi juntamente com a família. E quando chegou lá, eram muitas especiarias. Aquele jantar que você vai fazer para mim no final de ano. Que ele não sabia nem o que era aquilo, não é? De tanta comida boa e diferente que ele tinha. E um detalhe, todos os talheres eram de ouro. Ao término do jantar, se despediram. O pastor foi embora com a família, o casal ficou e a mulher notou que estava faltando uma colherinha da sobremesa, banhada a ouro. E elas disseram, o pastor levou. E o pastor levou, e o pastor não levou, e o pastor levou, e o pastor não levou. E ela disse, vamos sair dessa igreja. Vou congregar numa igreja onde o pastor é ladrão, de maneira nenhuma, né? Mas o marido disse, vamos dar uma chance ao pastor. Marque outro jantar. Convide ele para jantar aqui de novo. E a gente pergunta a ele, depois que ele jantar, que ele estiver bem tranquilo, a gente pergunta a ele. E assim o fizeram. Marcaram outro jantar, o pastor foi com a família. Ao término do jantar, a mulher disse, pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Algo tem me incomodado. O senhor levou uma colherinha de sobremesa banhada a ouro daqui de casa? O pastor disse, não, minha querida. Depois que eu terminei de jantar e comi a sobremesa, eu coloquei a colherinha dentro da sua Bíblia. Fazia 2 meses. Sabe qual é o nosso grande problema? De comer tudo, de receber tudo, de dizer que tudo vem de Deus. Falta de Bíblia, falta de conhecimento, falta da verdade do nosso coração. Eu já disse aqui, a frase não é minha, não lembro de quem é. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Essa é uma grande realidade. Vamos concluir? Verso 24 ao verso 29. Verso 24 e 25 eu vou ler inicialmente. O texto sagrado nos diz assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez. O quê? A vida eterna. Meus amados irmãos, o que marca o fim dos tempos? Interessante que no aviso missionário, né, a irmã Débora nos lembrou, e é verdade, que no fim dos tempos haverá muitos rumores de guerras, né? Nações contra nações, é um dos sinais. Mas nesse texto aqui, João nos dá outra informação. O que marca o fim dos tempos? Sabe o que é? Além dos rumores de guerra, o surgimento de falsas doutrinas e de falsos mestres. Com raríssimas exceções, liga o aparelho de TV na sua casa nos canais ditos cristãos. A sua maioria é constituído por falsos mestres, por falsas igrejas que geram falsos convertidos. Mas por que isso ocorre? Me parece que Paulo responde lá em 2 Timóteo 3,7, que ele diz o seguinte, olha, que existiam pessoas naquele tempo que estavam aprendendo, mas nunca conseguiam chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque ouviam tudo e todos. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa tarde. Irmãos, eu sei que a gente não tem ovelha, as ovelhas são de Cristo. Compete-nos aos pastores daqui cuidar de vocês. As ovelhas não são nossas. Eu não morri por nenhum de vocês. Contudo, eu me preocupo quando os irmãos saem para outros lugares para ouvir qualquer pessoa e qualquer coisa.
né? Isso é no mínimo preocupante. No mínimo preocupante, porque às vezes a gente troca de restaurante e a comida nos faz mal. Às vezes a gente vai atrás de trigo e nos oferece farelo. E farelo mata. Comida ruim adoece. Palha não alimenta ninguém, só enche bucho, mas não consegue alimentar. Tenha cuidado dos convites que você tem recebido. E para onde você tem ido? O que você tem ouvido? Por que você tem sido doutrinado? Ah, é novidades. João está dizendo aqui que compete a mim e a você ficar com o que nós já temos. A verdade é suficiente. E ponto final. Isso aqui é muito claro, né? E ele dá uma informação importante aqui no versículo 25. Ele diz que o Evangelho nos conduz à vida eterna. Logo, é importante que a gente permaneça nele. Porém, o contrário também é verdade. Dar crédito a um falso evangelho é seguir para a destruição eterna. Queridos, deixa eu lhe lembrar, não se engane. O diabo ele tem falsos ministros. 2 Coríntios 11, verso 13 ao 15. Que por sua vez pregam um falso evangelho. Gálatas 1, do 6 ao 12, que também produz falsos cristãos, João 8, 33 e 34, que por suas vezes defende uma falsa justiça, Romanos capítulo 10, do 1 ao 10, cuidado irmãos, nós temos que ter muito cuidado, sabe por quê? Se eu esvaziar o cristianismo, isso é satanismo, se não é só Jesus, se não é só as escrituras, se não é somente para a glória de Deus, se não é somente pela fé, se não é somente pela graça, é esvaziar o cristianismo. E esvaziar o cristianismo é satanismo. Isso é muito sério para nós. Por que isso é sério? Porque o que está em jogo é a nossa vida eterna. Olha, o conselho dado aqui por João, nesse verso 24 e 25, é mais ou menos o seguinte: é o mesmo dado à igreja de Filadélfia. Conserva o que tu tens. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você tem recebido o evangelho verdadeiro? Satisfaça-se com ele, porque é esse evangelho que vai lhe conduzir para a vida eterna. Você já o tem. Você não precisa das novidades do mercado. E tem muitas. Nós não precisamos. Verso 26 e 27. O texto sagrado diz o seguinte: isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Meus irmãos, sabe o que João está dizendo? Que nós não precisamos de falsos mestres para nos ensinar. Nós não precisamos de falsas doutrinas, porque já nos foi dado o verdadeiro, e nós já fomos ungidos pelo Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, igreja do Presidente Médici. O Espírito Santo foi nos dado, sabe quando? Lá no Pentecostes. E ele não vai deixar a igreja jamais. Foi dado de uma vez por todas ali. E eu analisando aquele texto, é interessante que o texto diz que o Espírito Santo ele veio de uma forma audível. Ou seja, foi um acontecimento público que atraiu uma multidão. Foi um conhecimento verificável. Ele veio como na forma de um som audível, mas ele também veio como um vento, mostrando que o Espírito Santo é liberdade, mostrando que ele opera aonde ele quer, ele sopra onde ele quer. Ele tem soberania de salvar quem quer, de selar quem quer, de convencer quem quer. Por isso que ele veio na forma de um vento, mas ele também veio na forma de um fogo. E aí é que está a questão. O fogo aquece,
o fogo ilumina. Se nós deixarmos toda essa igreja aqui em trevas e acendermos apenas um fósforo, a igreja não vai ficar em trevas, porque a luz de um fósforo fará a diferença. O que é que eu aprendo aqui, irmãos, com base em tudo isso que eu estou dizendo aqui a vocês nessa noite? Que o Espírito Santo, queridos, ele acende a nossa alma. Mas uma coisa interessante nesse texto de Atos, que apesar de todos esses milagres potentosos, ou poderosos, que o Espírito Santo fez, o som, o fogo, o vento, tudo isso chamou muito a atenção do povo, não é? Mas o povo ficou confuso. O que é que está havendo? O que é que está havendo? E era um milagre poderoso da parte de Deus. Foi preciso que Pedro tomasse a palavra e através da palavra explicasse o que estava acontecendo à luz das Escrituras, baseado, por exemplo, no livro de Joel. E quando Pedro fez isso, se converteram 3.000 pessoas. O que é que eu gostaria que a gente aprendesse aqui nessa noite? Que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E só quando nós somos iluminados por Ele, é que nós começamos a discernir o que é falso do que é verdadeiro. Do que é verdadeiro. Uma coisa me chama a atenção aqui. Irmãos, isso é tão sério, o fato de nós permanecermos nele, que ele diz no verso 27 o seguinte, olha: quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês. E não precisem que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Qual é a sua expectativa? Olha, irmãos, a minha expectativa e a sua, eu creio que haverá um dia que Cristo virá nos buscar, mas Ele separará os bodes das ovelhas. E muitos dirão o seguinte: Senhor, eu preguei em Teu nome, eu curei em Teu nome. E Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Eu não os conheço. O que é primordial para nós, irmãos, permanecer na verdade, para que nós tenhamos a vida eterna. E olha o verso 28 e 29, olha o que ele diz: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Os irmãos estão me entendendo? Ele vai voltar, é o que João está dizendo. E no dia que ele voltar, se você não permanecer nele, você será envergonhado. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou perder a salvação? Não. Eu estou dizendo o seguinte: que um salvo permanece na doutrina, que um salvo permanece na fé evangélica, que um salvo não se envolve com heresias, ele não se encanta por ensinamentos heréticos, e ele discerne, irmãos, um bom pregador, um pregador fiel, de um mau pregador. É isso que eu gostaria de dizer à luz desse texto, que João está nos ensinando. Verso 29, e a gente termina aqui. Se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Você já sabe o que eu vou dizer aqui. Eu sou cristão. Se alguém diz eu sou cristão, ande em obediência. Se alguém diz eu sou cristão, ande em amor. Mas se alguém diz eu sou cristão, andem na verdade. E a verdade está aqui. É impossível alguém dizer eu sou cristão e não andar de acordo com isso aqui, crendo nisso aqui. É isso que João está nos dizendo aqui. Sabe por quê, irmãos? Olha, nós somos o que nós cremos. Você é resultado daquilo que você crê. Os seus amigos
é a seleção do que você crê. O seu Instagram é a prova do que você crê. Aonde você coloca seus olhos é a maneira como você enxerga o mundo. Você é resultado daquilo que você acredita. E sabe qual é a minha expectativa nessa noite? E já é noite. Sobre todos vocês, inclusive a mim. De que um dia, ao passarmos por outras pessoas, as pessoas digam o que aquela mulher disse acerca de Eliseu. Eu vejo que esse homem que sempre passa por nós, é o quê? É um santo homem de Deus. Porque Eliseu andava na verdade. Primordial para mim e para você, andar na verdade. Que Deus nos abençoe na noite de hoje, em nome de Jesus.